Ministros do STF não se entendem e batem boca. Não perca esse vídeo, veja até o final. Antes eu quero pedir para você ativar o sininho e inscreva-se no meu canal para que possamos trazer mais conteúdos. Veja aí esse vídeo. Pessoal, o clima lá no STF está muito quente, está pegando fogo. Os ministros não estão se entendendo até por uma simples votação. Estava tendo uma votação para uma possível cassação do registro de um advogado. Só que o ministro André Mendonça contrariou a grande maioria dos ministros ali e começou um bate-boca entre eles. Um bate-boca sensacional, daquele de você pegar uma pipoca e assistir. Fez até o ministro Alexandre de Moraes gaguejar. Olha, um vídeo espetacular para você ver, sensacional e muito gratificante. Vou passar esse vídeo, vou pedir para vocês assistirem ele até o final, porque é espetacular. Mas vocês também vão deixar a sua curtida aqui e comentar o que vocês acharam da atitude do ministro André Mendonça. Então, vamos aí ao vídeo. A MP 222943 de 2001 dispõe o seguinte, que os integrantes da carreira de procurador federal têm os direitos e deveres que lhes prevê a Lei 8.112 de 90 e sujeitam-se às proibições e aos impedimentos estabelecidos nessa medida provisória. Parágrafo 1º, ao procurador federal é proibido exercer a advocacia fora das atribuições. A Lei 9.651 de 98 é vedado aos servidores ocupantes das carreiras e cargos referidos nos artigos tais, que são os pertinentes à advocacia pública federal, exercer a advocacia fora das atribuições institucionais. Então, se nós tivermos esse raciocínio, nós temos que, pela mesma premissa, considerar formalmente inconstitucionais todos esses diplomas. Há uma série de normativos referente à advocacia pública que foram estabelecidos, prerrogativas inclusive, por lei ordinária. É que nesse caso, quer dizer, nós iríamos estabelecer um requisito obrigatório para o advogado público exercer a sua função pública. Então, essa me parece a diferença, quer dizer, é um requisito que não está nem na Constituição e nem na lei complementar a qual alude a Constituição. Como nós também estabelecemos vedações, não por lei complementar. Eu gostaria só de fazer uma... Pois não, ministro Alexandre. Obrigado, presidente Fachin, presidente Barroso, ministra Carmen, ministro, o professor Paulo Gonet, procurador-geral. Presidente, eu gostaria aqui de fazer duas reflexões importantes. A primeira, a partir das colocações do ministro André, independentemente da AGU, ou dos advogados da União, ou dos procuradores de Estado, terem obrigatoriedade ou não da participação no OAB, esse Supremo Tribunal Federal, várias e várias vezes, assim como já nós fizemos em relação aos defensores públicos, que afastamos essa obrigatoriedade, nós reconhecemos a imunidade dos advogados da União. Então, não seria esse problema ao se afastar a obrigatoriedade. Essa inviolabilidade no exercício da profissão já é reconhecida. Um segundo ponto, e me parece que esse é um ponto extremamente delicado, como bem salientou o ministro Zanin, a Constituição estabelece que a lei complementar deve regulamentar a advocacia pública. E mais do que isso, se nós formos à Constituição, a seção 2 do capítulo 3 prevê a advocacia pública, separada da advocacia. Em momento algum, há a previsão dessa obrigatoriedade e mais, são seções separadas no mesmo título da Constituição. E eu diria aqui, um grande problema, não é a questão só de se obrigar aquele que quer ser advogado público a se inscrever na OAB. Nós estaríamos colocando toda uma estrutura, e temos que lembrar,
é uma estrutura de Estado, os advogados do Estado, é uma estrutura que tem o seu chefe, que é ou o advogado-geral da União, ou os procuradores-geral do Estado, ou o procurador-geral do município, onde há indicados pelo chefe do executivo, nós estaremos colocando sob a supervisão da OAB. Eventualmente, se a OAB fosse contrária a determinado advogado-geral da União, estabelecesse um procedimento disciplinar e cassasse a OAB desse advogado-geral da União, imediatamente ele perderia o cargo. Não, isso não acontece. Obtido mediante concurso. A parte de corregedoria está garantida à AGU, só permite-se a parte. Então, exatamente o que ocorre é que, como não há essa obrigatoriedade, se faz um monte de pequenas gambiarras. Não, isso pode, isso não pode, aquilo pode. Não, é muito perigoso subordinar uma instituição de Estado a qualquer outra ordem, ou seja, a qualquer outra instituição que tem interesses privados também. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. Ministro André, posso continuar? Eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, prestei atenção, se Vossa Excelência permitir, eu continuo. Veja, nós não podemos... aqui, se o advogado da União, se o procurador do Estado quiser se inscrever para concorrer ao 5º Constitucional, inclusive, aqui, nós devemos pensar também se é obrigatório estar inscrito na OAB, porque o 5º é dos advogados. A lista é feita pela OAB, mas o 5º é dos advogados. Por que não advogados públicos também? Então, nós não podemos inverter uma possível quebra de hierarquia e disciplina de instituições do Estado, obrigando, como o ministro Zanin bem salientou, se o advogado público quiser se inscrever, não há proibição. Presidente. Pois não, ministro Gilmar. Não, eu só quero insistir que, ao contrário do afirmado pelo ministro André, já houve tentativa de abertura de inquérito e o alvo desse inquérito, na OAB, era aquele que vos fala, portanto, Gilmar Mendes. Mas qual foi a posição da OAB nesse caso, ministro Gilmar? Ela levou adiante? Eu não sei por quê, certamente porque estavam perdendo causas naquele momento. Mas a OAB levou adiante o processo ou simplesmente arquivou por improcedência, impertinência? Ficou com uma ameaça, o que o ministro Alexandre está expondo de que isso não pode ocorrer em relação a agentes públicos. Não, mas nós somos ameaçados. Na AGU isso acontece, está lidando com... A questão é se a OAB levou isso adiante. Isso me preocuparia. Isso partia do presidente da Ordem dos Advogados da época, o Reginaldo de Castro. Acho que caberia uma contra-representação no caso, então, por abuso. A contra-representação a quem? Eu estou só mostrando que esses fatos ocorrem e ocorreram não faz muito tempo. Então, pouco mais, já faz mais de 20 anos. Mas esse é um dado da realidade e isso pode levar a conflitos. Não há justificativo e não há necessidade. Vocês viram aí que o ministro André Mendonça tirou todo mundo do sério, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que realmente chega a gaguejar de tanta raiva por ser contrariado. Esse é um ego que o Alexandre de Moraes traz de não gostar de ser contrariado. E, ultimamente, o ministro André Mendonça tem contrariado bastante o Alexandre de Moraes. E isso tem causado até um desconforto entre os outros ministros. Mas, como eu falei, muito gratificante de se ver, sensacional de se assistir. Mas e aí? Vocês também gostaram disso daí? Gostaram desse quebra-pau e que o clima, como eu falei, está pegando fogo lá no STF? Não importa pelo tema que for? Bom, mas se vocês gostaram, vocês vão curtir aqui o vídeo e, principalmente, se não deixaram já os comentários, comenta agora sobre o que vocês acharam do vídeo.
Vou pedir também para vocês compartilharem esse vídeo e, principalmente, pessoal, não deixem de se inscrever no canal e ativar aqui o sino de notificação, porque vídeo novo aqui é todos os dias. Então, até a próxima e fiquem com Deus.